Então nós estamos estudando o Estado, vimos os elementos constitutivos do Estado, vimos definições do Estado, os elementos constitutivos identificados pela doutrina, como território, povo, soberania e finalidade. Desses elementos nós começamos a ver, nós vimos já o território do Estado. Agora nós vamos ver os demais elementos identificados pelos doutrinadores, que são o povo, a soberania e a finalidade. Então, o povo. Uma definição de povo seria o conjunto dos nacionais de um Estado. Seria o conjunto de todas as pessoas que têm a nacionalidade desse Estado, que estão vinculadas por um vínculo jurídico de direito público interno, que conecta esse indivíduo ao Estado. Esse vínculo nós chamamos de nacionalidade. O nome nacionalidade, a palavra, o termo, etimologicamente vem de natio, nationis, que a gente traduz literalmente como nação. Porém, nação, juridicamente, nós já vimos, tem uma outra definição, que não é sinonímica de Estado. Nação é uma coisa, Estado é outra. Então, embora o termo nacionalidade venha do termo nação, na verdade, para nós, em termos jurídicos, nacionalidade significa um vínculo entre o indivíduo e o Estado, e não entre o indivíduo e a nação. Tá? Apesar de que, em sociologia, se usa o termo com essa significação, com essa acepção. O vínculo entre o indivíduo e a nação seria a nacionalidade. Então, em sociologia, não é incorreto dizer-se nacionalidade catalã. Tá? Nacionalidade catalã, ou seja, quem é da Catalunha. Embora nós saibamos que juridicamente a Catalunha não é um Estado, então não existiria, em termos jurídicos, uma nacionalidade catalã. Mas estamos aqui no curso de Direito, estudando ciência política sob a perspectiva do direito, então para nós, nacionalidade significa o vínculo entre o indivíduo e o Estado. E todas as pessoas que detêm a nacionalidade de um Estado conformam o povo desse Estado. São, portanto, um elemento constitutivo do Estado. Seria o componente humano desse Estado. O Estado não é só um conjunto de burocracias, o Estado não é só um governo, o Estado não é só o seu território sobre o qual exerce jurisdição. O Estado é também as pessoas que o conformam. Tá? E o conjunto de pessoas nós chamamos de povo. E sobre essas pessoas, o Estado exerce a chamada jurisdição pessoal. Jurisdição pessoal significa que o Estado jurisdicionaliza o comportamento dessas pessoas, ainda que elas não se encontrem em seu território. Então eu como brasileiro, então no caso eu estava dizendo, parece que ficou mudo, né? Eu estava dizendo que o Estado exerce jurisdição pessoal sobre o seu povo. Jurisdição pessoal significa que o Estado aplica a sua lei a essas pessoas, exerce jurisdição sobre os seus nacionais. Ou seja, aplica a sua legislação a todos os seus nacionais, mesmo quando esses nacionais não se encontram em seu território. A isso nós chamamos de jurisdição pessoal. Eu, como brasileiro, estou sob jurisdição brasileira mesmo que eu vá para outro país. Eu devo continuar seguindo, obedecendo a legislação brasileira. Digamos que eu migre para outros países, suponhamos a China, que me desvencilhe de quaisquer vínculos de ordem afetiva, cívica, patrimonial com o Brasil, familiar, né? Digamos que eu migre e perca todos os vínculos com o Brasil. Enquanto eu mantiver juridicamente a nacionalidade brasileira, eu estou vinculado à jurisdição pessoal do Brasil. Certos atos que eu praticar lá na China podem ser jurisdicionalizados aqui no Brasil. Por exemplo, certos crimes. Por exemplo, eu mantenho a obrigação de prestação de declaração de imposto de renda. Se for o caso, serviço militar obrigatório. Então eu permaneço sob a jurisdição do Estado, ainda que seja mais dificultoso para o Estado brasileiro exercer aí atos de coerção sobre mim, já que eu estou
eu estou em outro lugar, né? No caso tem a extraterritorialidade que fica dificultada aí pelo fato de eu não me encontrar no território do Estado. Mas sendo brasileiro, eu permaneço sob a jurisdição brasileira. Isso a gente chama de jurisdição pessoal. No tópico anterior do território, nós estudamos a jurisdição territorial. Na jurisdição territorial, o Estado aplica a sua lei a todos os atos jurídicos praticados em seu território e a todos os fatos jurídicos acontecidos em seu território. Já na jurisdição pessoal, o Estado exerce esse poder de coerção, exerce jurisdição, ou seja, aplica a sua lei, a atos concernentes à pessoa que detém a nacionalidade do Estado. Como eu disse, eu, como brasileiro, continuo vinculado à lei brasileira onde quer que eu vá. A isso nós chamamos de jurisdição pessoal. E o povo, então, é o conjunto de pessoas que estão sob a jurisdição pessoal do Estado, são os nacionais do Estado. A doutrina considera que o povo é o mais perene dos elementos constitutivos do Estado. Como nós vimos antes, pode acontecer de um Estado ficar sem seu território durante um período e depois recuperá-lo. O caso da França na Segunda Guerra Mundial, que recuperou seu território e não desapareceu como Estado. Agora, os meus doutrinadores dizem que se um Estado perde o seu povo, ele deixa de existir. Tá? Um exemplo que eu já tinha dado em aula anterior para vocês, o caso da Estônia, Letônia e Lituânia, 3 países que existiam na década de 20, que foram incorporados à União Soviética, e na década de 90 surgiram 3 países chamados Estônia, Letônia e Lituânia. Considera-se que esses 3 países bálticos que surgiram nos anos 90 não seriam os mesmos países que existiram nos anos 20. Por quê? Porque não é o mesmo povo, é uma outra conformação, né? Étnica, são outras pessoas, ainda que porventura existissem alguns remanescentes, pessoas que estavam vivas dos 2 períodos, não é o mesmo povo. Então, por conta disso, não se consideram que seriam os mesmos países e questões relativas à sucessão de estados também ficam comprometidas por conta disso. E a distinção entre povo e população é algo que nós já fizemos em sala também, em outro momento da disciplina. Lembrando que povo é o conjunto das pessoas que têm o vínculo com o Estado, e população são pessoas que não têm necessariamente o vínculo com o Estado. São as pessoas que se encontram no território em determinado momento. O conceito de povo é um conceito jurídico. População é, no caso, um conceito sociológico ou demográfico e não um componente jurídico, não um instituto jurídico. O IBGE, por exemplo, afere a população, não afere o povo. Conjunto de pessoas que se encontram no território do Estado em um dado momento. A cidade onde eu vivo, Foz do Iguaçu, tem uma população sazonal muito mais ampla do que a população perene, porque por aqui circularam cerca de 2 milhões de turistas no ano passado, o que é quase 10 vezes o tamanho da população permanente. E é preciso haver planejamento para comportar essa população sazonal. É preciso ter água, infraestrutura, energia, esgoto, alimentação para essas pessoas todas. Assim também em lugares onde há uma população sazonal. Aqui em Foz há população sazonal. A pessoa que agora está bastante comprometida em período de pandemia. Pessoas que vivem no Paraguai e vêm trabalhar no Brasil e depois retornam às suas casas à noite. E vice-versa, pessoas que moram no Brasil e vão trabalhar no Paraguai ou estudar nas faculdades de medicina do Paraguai e depois à noite voltam para o Brasil. Brasília é uma região de sazonalidade grande, né, de população pendular. No caso, pessoas que vivem nas cidades satélites e durante o dia vão trabalhar em Brasília e à noite retornam para as cidades dormitório, que são as cidades satélites. Isso demonstra aí uma população pendular bastante significativa. O que nos interessa aqui é o conceito de povo, é o conceito jurídico. São as pessoas que têm o vínculo jurídico de direito público interno com o Estado. É um vínculo que se estabelece entre o indivíduo e o Estado. E é um vínculo que pode ser rompido, né? Eventualmente, é possível quebrar esse vínculo que a gente chama de nacionalidade. No Brasil,
A única maneira prevista constitucionalmente e endossada em decisão do Supremo, decisão de 2018 do Supremo, é a pessoa se naturalizar em outro país. Um brasileiro que se naturaliza em outro país perde a nacionalidade brasileira. Eu não vou me estender nesse tópico, porque é um tópico que vocês vão estudar mais detidamente em direito constitucional. Mas a gente tem que mencionar por alto aqui para a gente poder aprofundar um pouco a questão do povo, tá? Mas é algo que vocês vão estudar detidamente em direito constitucional. Então, no caso, o vínculo com o Estado brasileiro só pode estar cortando o áudio? Eu volto um pouco, não tem problema. Eu volto, não tem problema. A nacionalidade brasileira só pode ser perdida, segundo a Constituição e conforme o entendimento do STF, se um brasileiro se naturalizar em outro país. No caso, então um brasileiro que se naturaliza em outro país perde a nacionalidade brasileira. Naturalizar é quando a pessoa adquire uma nacionalidade depois do nascimento, sem ter tido o direito no momento do nascimento. Não é o caso, por exemplo, de alguém que tem um avô italiano e que quer reconhecer o vínculo com a Itália. Aí é uma situação que pode acarretar a dupla nacionalidade. É possível acumular as duas, ser brasileiro e italiano. Não é esse caso. Nós estamos falando de alguém que migrou para outro país, atendeu aos requisitos da lei e se naturalizou lá. Essa pessoa deixa de ser brasileira. É o que acontece bastante com jogadores de futebol. Aquele jogador Deco, talvez vocês estejam lembrados, ele era um atacante muito bom, só que ele era da época do auge do Ronaldo, então não tinha chance de jogar na seleção brasileira. E ele jogava por um time de Portugal, se não me engano, Porto. Aí ofereceram a oportunidade dele jogar pela seleção de Portugal, porque ele não tinha chance de jogar pelo Brasil. E ele precisou se naturalizar, ele se naturalizou português e passou a jogar pela seleção de Portugal. Resultado é que o Deco deixou de ser brasileiro. Ele se naturalizou em outro país, ele deixou de ser brasileiro. Veja que ele não tinha nenhum avô, né, um parente próximo, um ascendente próximo que fosse português. Então ele não tinha direito à nacionalidade portuguesa. Ele se naturalizou mesmo. Situação diferente se ele tivesse o pai português ou a mãe portuguesa. Aí não seria naturalização. Pois bem, o Deco deixou de ser brasileiro. Jogou anos, fez muito sucesso na seleção portuguesa. Encerrou a carreira dele no Brasil jogando pelo Flamengo. Se aposentou, mas ele não, pelo que me consta, ele não retomou a nacionalidade brasileira. Ele se manteve como português vivendo no Brasil, o que é muito curioso, né? Ele é um ex-brasileiro, por assim dizer. A decisão do Supremo a que eu me referia se refere a uma cidadã brasileira de nome Cláudia, me foge o sobrenome dela, que migrou para os Estados Unidos, se casou com um cidadão local lá, matou o sujeito e fugiu para o Brasil. Ela tinha se naturalizado no período que ela viveu lá. Aí os Estados Unidos pediram a extradição. E o STF, depois de anos de trâmite no judiciário, o STF entendeu que, como ela se naturalizou nos Estados Unidos, ela deixou de ser brasileira. Aí o STF concedeu a extradição dela para os Estados Unidos. A Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos. Então, no caso, ela só pôde ser extraditada porque o STF reconheceu que ela não era mais brasileira. Só um instante, gente. Estou pesquisando aqui o nome dela. Cláudia Sobral. O caso Cláudia Sobral, de janeiro de 2018. Então, a nacionalidade é um vínculo que se pode perder. É um vínculo jurídico de direito público interno que conecta o indivíduo ao Estado e é um vínculo que pode ser desfeito. No caso do direito brasileiro, só se a pessoa se naturalizar. Em outros países, pode ser por opção, por vontade própria. Um ato de vontade. Vocês já ouviram falar de Eduardo Saverin? Eduardo Saverin? Ele é o protagonista daquele filme chamado A Rede Social, que mostra a criação do Facebook. No caso, esse Eduardo Saverin e o... Como que é o nome dele? Zuckerberg. Isso. Os dois fundaram o Facebook.
E o Eduardo Saverin é brasileiro e estadunidense, né? O pai ou a mãe dele é daqui, outra é de lá. Daí o resultado é que ele tinha as duas nacionalidades, era brasileiro e estadunidense. E ele é o mocinho, por assim dizer, desse filme. Se vocês já assistiram, vocês devem se lembrar lá, né? O Zuckerberg tentou passar a perna nele e tal. E no fim ele ficou como sócio, ele detém acho que 5% das ações do Facebook. E hoje ele é bilionário. Pois bem, o Eduardo Saverin, há alguns anos, abdicou da nacionalidade estadunidense. Ele não quis mais, por um ato de vontade, a nacionalidade dos Estados Unidos. Abdicou. E hoje ele é só brasileiro. E ele vive em Singapura. No caso, o motivo não era tão nobre assim, né? Ele abdicou da nacionalidade dos Estados Unidos. O Eduardo Saverin tá cortando som? Que droga. O Eduardo Saverin abdicou da nacionalidade dos Estados Unidos para não pagar impostos. Porque lá nos Estados Unidos existem impostos sobre grandes fortunas. E parece que ao abdicar da nacionalidade dos Estados Unidos, ele teria economizado cerca de 700 milhões de dólares em impostos. E aí ele ficou só com a nacionalidade brasileira. Sorte para ele, porque o Brasil não tem impostos sobre grandes fortunas, né? Sobre grandes fortunas. No caso, há previsão constitucional, só que essa previsão constitucional não está regulamentada em lei. Então, na prática, o Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas. Então, é uma curiosidade, né? O Eduardo Saverin hoje é só brasileiro, abdicou da nacionalidade dos Estados Unidos. E eu tenho um colega, professor de Direito Internacional argentino, que fez eu assisti uma palestra dele uma vez, e ele fez a seguinte piada. Ele contou uma piada, que é a seguinte: a nacionalidade argentina seria como uma maldição. A nacionalidade argentina, ele disse, seria uma maldição, porque não existe forma de perda da nacionalidade argentina. Ele brincou que quem nasce com a nacionalidade argentina, quem é argentino desde o nascimento, vai sê-lo pelo resto da vida, porque não há mecanismo de perda da nacionalidade argentina. Assim disse ele numa palestra. Né? Não sei o quanto isso procede. Eu achei curioso. Então, temos situações aí. A situação dos Estados Unidos, onde é possível abdicar voluntariamente da nacionalidade. A situação do Brasil, que é um pouco mais restritiva, que é preciso se naturalizar em outros países, né? Um ato extremo para deixar de ser brasileiro. E no outro extremo, a situação da Argentina, onde não seria possível de jeito nenhum perder a nacionalidade daquele país. Nós temos aí a figura da apatridia e da polipatria. A apatridia é a condição do apátrida, a pessoa que não tem uma pátria. Apátrida é uma pessoa que não tem uma nacionalidade, não pátria. Não se deixe enganar aí pelo termo, que leva a más compreensões, né? Apatridia é a condição de alguém que não tem uma nacionalidade, é uma apátrida. Apátrida. E não pátria, né? Pátria é um conceito cívico, não um conceito jurídico. Então, a pessoa que não tem uma nacionalidade é apátrida. Uma pessoa que tem muitas nacionalidades incorre na condição de polipatria. Polipatria. Alguns países têm restrições aí à polipatria. No caso do Brasil, o Brasil é restritivo no sentido de não permitir o acúmulo de nacionalidades derivadas, embora o Brasil permita a aquisição de nacionalidades originárias. Se você tem um avô espanhol, tem um avô italiano, tem um avô, sei lá, norueguês, você pode acumular essas nacionalidades que a lei brasileira não impede, tá? Só é preciso ver que se, no caso, as legislações são compatíveis. A Paula está escrevendo aí. Paula, assim que eu terminar a exposição, você pode me escrever no privado aqui, tá? No bate-papo do Big Blue mesmo. Polipatria, então, é a situação de alguém que tem múltiplas nacionalidades. A apatridia é a situação de quem não tem nenhuma nacionalidade. Como que alguém pode não ter nenhuma nacionalidade?
Esse é um problema de longa data, né, experimentado em situações migratórias. É, tem um caso que foi bem noticiado aqui no Brasil, que é o seguinte, é o caso da Mahamamo. Vou contar a história dela, que é pertinente porque ela vive no Brasil hoje, tá? A Mahamamo é filha de um casal de sírios. Os pais dela eram sírios, né? São sírios, não sei se são vivos ainda. O pai sírio, a mãe síria, o pai cristão, a mãe muçulmana. Na Síria é proibido o casamento interreligioso, então eles não podiam se casar na Síria. Então eles foram embora do país e foram viver no Líbano, onde eles se casaram e tiveram 3 filhos, né? Entre eles a Mahamamo. Ocorre que, como era um casamento que não era legal do ponto de vista da legislação síria, a Mahamamo não adquiriu a nacionalidade da Síria. A gente chama de nacionalidade jus sanguinis. Vocês vão estudar melhor isso. A nacionalidade jus sanguinis, ou seja, que ela adquire por conta dos pais dela. Ela não adquiriu porque era um casamento ilegal. Já a nacionalidade jus solis, ou seja, pelo local de nascimento, ela também não adquiriu porque ela nasceu no Líbano e o Líbano não atribui a nacionalidade jus solis. O Líbano não atribui a nacionalidade para quem nasce lá. Só atribui a nacionalidade para quem é descendente de libanês. Resultado é que a Mahamamo e os seus irmãos eram apátridas, né? Filhos de pais sírios que viviam no Líbano, não adquiriram nem a nacionalidade da Síria nem a nacionalidade do Líbano. E ela ficou como apátrida, e ela conta que conforme crescia, ela foi sentindo dificuldades na vida. Quando ela era criança não tinha tanto. Mas conforme ela crescia e ingressando na vida adulta, ela foi sentindo dificuldades. Ela não tinha documentos, ela não tinha carteira de trabalho, ela trabalhava, mas era sempre sem carteira assinada, ilegal. Ela não podia comprar um celular porque ela não tinha carteira de identidade, não podia tirar a carteira de motorista. As coisas simples